O que é mentalidade? Como que a gente é formado mentalmente? Bom, eu fiz um vídeo aqui sobre comportamento songamonga, como deixar de ser songamonga, deixe de ser songamonga, e esse vídeo deu o que falar. Inclusive, alguns comentários lá do vídeo mostraram algumas dúvidas sobre de onde vem esse comportamento, por que a gente age assim. E aí nasceu a ideia de eu trazer esse vídeo aqui para você, pra gente conversar. Então, cadê a sua água? A minha já tá bem aqui bonitinha. Senta aqui. Vamos lá conversar que eu quero te explicar como que funciona isso, justamente para que você tenha várias ideias de como que você vai superar também esses comportamentos, tá? Porque isso é muito ruim. Tanto songamonga, insegura, enfim, tá tudo no mesmo saco, né? Tudo isso é muito ruim para você. Então bora lá, imbatível? Vamos que vamos, bora pro vídeo. Eu sou psicóloga já há 11 anos e o que tô super curtindo aqui, na verdade, esse momento da gente estar trocando uma ideia, tá? Primeiro, né, já te falei que sou psicóloga e tal, e trabalho com mulheres já há 11 anos. Dentro dessa jornada, eu já vi, estudei, vivenciei muitas coisas. E uma dessas coisas é o poder que as nossas crenças e feridas emocionais têm nos nossos comportamentos. E aí teve um comentário no vídeo da Songamon que a moça falou assim: ah, mas você tá julgando uma fala de um exemplo que eu dei lá. Uma fala de uma mãe como se a menina fosse... Gente, a primeira coisa que eu preciso que você entenda, coisa linda da minha vida, crenças são mentiras repetidas muitas vezes e que acabam se tornando uma verdade absoluta na cabeça de quem ouve. Nada mais é além disso. Então, as nossas feridas emocionais, elas vêm através do que nós sentimos e interpretamos, mas as crenças, elas também vêm através daquilo que a gente sente e interpreta, mas muito mais dessas verdades ou dessas mentiras repetidas muitas e muitas e muitas vezes. E isso acaba se tornando algo fixo, algo rígido na sua cabeça, o que molda o seu comportamento. Então, uma vez eu tive uma aluna de mentoria que ela é empreendedora. Uma vez não, eu tenho uma aluna de mentoria que ela é empreendedora, como a maioria das minhas alunas. E ela disse o seguinte: Tati, eu preciso palestrar. Eu quero começar a palestrar, quero começar a divulgar esse serviço e tal. E aí ela não estava conseguindo fazer isso, entrou num ciclo de autossabotagem horroroso, enfim, muitas coisas. Aí a gente descobriu lá pelas tantas que a mãe sempre ouvia, a mãe sempre dizia para ela que ela era Maria Aparecida. Porque em todos os cantos ela era uma criança muito extrovertida. Ah, você é Maria Aparecida, Maria Aparecida. E às vezes isso com uma conotação negativa, como se ela fosse uma Maria Aparecida ruim, se fosse ruim. Óbvio que a gente precisa dosar comportamento, tá? Não seja literal. Você querer aparecer a todo custo é ruim. Mas você também tolir esse comportamento como se tudo fosse ruim, também é ruim para criança. E aí ela cresceu com essa ideia de que se ela fosse muito expressiva e quisesse aparecer, isso seria ruim para ela. E hoje, na vida adulta, como empreendedora, ela tem dificuldade de dar palestras e se posicionar. Porque uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade absoluta na cabeça de quem ouve. Então, nós somos formados inicialmente pelo nosso ambiente. Então, pega isso aqui, que isso aqui vai abrir assim a sua cabeça, vai explodir agora, fica aqui. Nós somos formados por aquilo que a gente observa, sente e experiencia. Você vai experimentar o seu ambiente, tá? Então, o primeiro ponto é família, porque é a primeira instituição social ao qual nós somos colocados ali, a família. O nosso conceito de pessoa, conceito de convivência, conceito de valores, tudo tá na família, porque é a base ali, né? Depois a gente vai para a escola. Então, primeiro a família, que tem influência sobre a formação da sua identidade, e depois a escola, porque é na escola que você vai começar a expressar aquilo que você aprendeu na sua casa, tá? Então, se lá na sua casa você lidava com pessoas extremamente rígidas, por exemplo, rígidas e inflexíveis, do tipo, você não faz mais sua obrigação, tem que fazer melhor, isso aqui tem que melhorar, isso acaba colocando em você uma imagem rígida e inflexível, tá? E aí você vai para a escola e começa a validar essa imagem. Como é que as pessoas ao meu redor lidam com isso? Como que eu vou lidar com isso? Então é como se eu fosse testar aquilo que eu aprendi lá na minha casa. Mas a escola também é importante por colocar crenças, tá? A escola também coloca. Então muitas pessoas têm medo de falar em público porque lá na escola elas tiveram experiências desagradáveis. E aí o que o nosso cérebro entende? Nosso cérebro vai entender que
isso aqui não é legal pra mim. Eu não posso repetir isso nunca mais. Então, pessoas que têm medo de falar em público, tu acredita que tem gente que tem mais medo de falar em público? Na verdade, a maior parte das pessoas tem mais medo de falar em público que de morrer. Sério, mulher, tu acredita nisso? Quando eu descobri, eu fiquei passada. Falei, gente, como assim? As pessoas têm mais medo de gravar um vídeo, por exemplo, do que de morrer. Olha que loucura isso. Tamanho a vulnerabilidade na hora da exposição ali. Isso não vem do nada, porque senão todo mundo tinha ou ninguém tinha. Então, algumas pessoas têm, outras pessoas não têm. Por que que eu sou assim e a fulana não é assim? Construção. Construção familiar, construção na escola. Como que você percebeu esse ambiente? Então, lembra que eu te falei de observação, sentimento e experiência, experimentar? É isso que vai formando quem você é. Então, se você é muito repreendida, muito criticada, você tem duas opções na vida adulta. Ou você vai ser essa pessoa rígida, que tem dificuldade de errar, essa pessoa que sempre quer acertar em tudo, perfeccionista, que tem dificuldade de colocar planos para fora porque precisa ser tudo muito perfeito, porque você é muito rígida e inflexível. Ou você vai ser uma pessoa extremamente insegura. Por quê? Você espera que as pessoas digam o que você precisa fazer. E aí você acaba travando porque você não se sente seguro para tomar as suas próprias decisões, não se sente seguro para confiar nas suas próprias ideias. Aí é que vem o problema de autoestima, certo? Aí no decorrer da vida, a gente vai fortalecendo isso. Aí vem o comportamento da songamonga, que foi o que eu falei no outro vídeo, tá? Porque daí você se torna apática, você se torna vulnerável demais, insegura demais e não consegue dar os passos necessários para que você avance na sua vida. Então, tudo aquilo que você quer hoje, dentro da sua jornada, envolve você trabalhar a sua mentalidade, envolve você ter um objetivo, tá? Inclusive, eu até falei isso para uma moça que comentou lá no vídeo também, uma pessoa que comentou, não sei se era uma mulher, e ela falou assim, mas imagina se todo mundo fosse igual. Gente, eu não falo para todo mundo aqui. Se você tá me assistindo é porque você quer protagonizar, você quer sair desse casulo que te colocaram e tomar as suas próprias decisões. E eu entendo que isso não é para todo mundo. Não é toda mulher que quer protagonizar, não é toda mulher que quer sucesso na carreira. Tem mulheres que estão muito felizes do jeito que ela leva a vida delas e tá tudo bem. Mas eu falo para mulheres que querem sair, sabe? Que querem protagonizar mesmo, tomar conta, não serem mais inseguras, não deixarem mais a vida delas ser direcionada pelas inseguranças, pelos medos, mas elas querem entender isso e viver bem, sabe? Prosperando e crescendo. Eu falo para essas mulheres, ok? Então, se você nem se encaixa nesse padrão, você pode consumir o conteúdo aqui à vontade, mas entenda que algumas coisas que eu posso falar aqui vão ressoar não de uma forma muito positiva para você, porque não é a sua visão de mundo, não é aquilo que você quer. Combinado? Então, entendido isso, a nossa mentalidade, ela é isso aqui, ó. Esse óculos. Agora eu estou te enxergando cinza escuro. Tá tudo mais escuro aqui. Até porque eu tô dentro de casa, tá bem mais escuro, né? Porque eu coloquei um óculos. Esse óculos condiz com a realidade daquilo que é aqui a minha casa, esse ambiente? Não condiz, porque eu estou com um óculos escuro que não faz parte do meu olho nu e cru. A mesma coisa são as suas crenças. É quando você coloca um óculos de outras pessoas, aqui tá escrito valores, comportamento, o que é certo, o que é errado, aquilo que eu devo fazer, não devo fazer, o que eu devo buscar, o que eu não devo buscar, tá tudo aqui, ó. E aí você passa a enxergar a vida com base nisso aqui. Então, para você começar a tomar suas próprias decisões, eu preciso começar a tirar gradativamente esse óculos, agradecer pelo que me foi ensinado, pai, mãe, vó, tia, periquito, papagaio, escola, diretores, professores, muito obrigada. Mas isso aqui não é sobre mim. Agora eu vou enxergar a vida e a mim mesma como eu sou e não como vocês gostariam que eu fosse. Porque a real é essa. Nós somos formados para enxergar a vida com os olhos de outras pessoas e não com as nossas. Por isso que é difícil, principalmente se você é mãe, por exemplo, você coloca no seu filho ou nos seus filhos isso, as suas próprias visões. Isso até certo ponto é muito positivo, porque tem coisa que seus filhos não vão precisar passar que você passou, por exemplo. Mas tem coisas que eles precisam passar para desenvolver a própria ótica de vida deles.
Então, se você fica dizendo, beber água em garrafa preta é errado, não beba nesse tipo de garrafa, não bebe. Se você for beber essa água aqui, é capaz de passar mal, de tanto que você acredita que isso aqui é errado. E isso vai diretamente para os seus comportamentos, interfere diretamente na forma como você se enxerga, como você se expressa. Por isso que as pessoas se sentem inseguras em dar passos, porque elas esperam que alguém diga para elas o que elas querem fazer, ou elas aprenderam a duvidar da própria capacidade. Aí vem ansiedade, vem frustração, vem uma série de coisas que são danosas para o seu crescimento. Então, nós somos formados, imagina aqui uma árvore, tá? A raiz da nossa árvore é formada por essa visão externa. E aí, óbvio que a gente precisa aprender alguma coisa com essas pessoas, né? Valores. Meu pai tem uma fala que ele diz assim, chegou no horário, tá atrasado. Se você chega no horário, você já tá atrasado. Essa é uma crença. É uma crença que eu hoje escolho repetir na minha vida porque pontualidade é um valor para mim. Mas pontualidade não é um valor para mim à toa. É um valor que foi construído. Só que quando eu fui para a vida, eu comecei a perceber que era um valor positivo. Por que que é positivo? Porque você sendo pontual, você está honrando não só com o seu tempo, mas com o tempo do outro. É como se você estivesse respeitando a outra pessoa sendo pontual. É isso que eu penso sobre pontualidade. Mas isso foi algo construído em que eu fui validando lá na vida. O que as pessoas falam, as pessoas atrasadas? Ai, nossa, as pessoas não gostam de pessoas atrasadas, elas reclamam de pessoas atrasadas. Eu não quero que ninguém fique reclamando de mim. Logo, preciso ser pontual. Ponto. Fortaleci uma crença. E assim como é para pontualidade, para hábito, eu falo sempre isso para as minhas alunas lá no Instagram. Inclusive, me acompanha aqui, tá? Vou deixar o link aqui embaixo se me acompanhar lá no Instagram também. Sobre exercício físico. Você encara o exercício de acordo com o que você aprendeu. Pode ser algo muito ruim para você, porque você ouviu muitas pessoas reclamando que isso era chato, que não sei o quê. Ou você cresceu num lar onde as pessoas não priorizavam isso. Ou pode ser muito bom se você aprendeu a valorizar isso, ou se você olha para isso de uma forma diferente. Então, a nossa mentalidade, ela é construída a partir disso, a partir do que eu sinto, observo e experimento, tá? E óbvio que tudo isso vai ter um sentimento, né? Então, você tá lá na sua casa e observa como seus pais lidam no relacionamento. Ali você aprende como se relacionar. Como que eu me sinto? Eu me sinto frágil, me sinto impotente, eu me sinto vulnerável. Aí, na vida adulta, a gente vai tentar reproduzir isso. Quantas alunas eu já tive, né, que querem avançar na carreira corporativa, por exemplo, que trabalham em CLT e que querem assumir cargos mais altos de liderança e que estavam reproduzindo suas relações familiares com os seus líderes superiores. A mãe era rígida e deixava a criança ansiosa, assim, pois o líder ela era igualzinho para repetir isso. Inclusive, ela esperava do líder a mesma coisa que ela esperava que a mãe fizesse por ela, tá? Então, não existem coincidências. Tira isso, bota isso na sua cabeça, na verdade. Não existem coincidências na hora de se comportar. A gente se comporta da forma como a gente aprendeu. Então, se você tem muitas metas deixadas, você cresceu num lar onde as pessoas não valorizam metas, não valorizam leitura, toda hora briga, é crítica, você vai reproduzir isso. Então, sua cabeça, sua mente, os seus óculos, esses óculos aqui, estão acostumados com o caos. Aqui tem caos, aqui tem ansiedade, aqui tem briga, aqui você não sabe se defender, ou você é muito apática, porque pessoas que cresceram em lares agressivos, ou elas são muito agressivas, ou elas são muito apáticas, né? Depende de como a criança interpretou esse ambiente. Então, hoje, o comportamento de Songamonga, um comportamento mais inseguro, tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Tati, como que eu mudo isso? Eu não quero mais ser assim. Decidi que agora vou fazer parte do seu time de clãs de mulheres imbatíveis, fortes, resolutivas, que vão lá e fazem. Primeiro, minha linda, você precisa estudar sobre o seu comportamento, entender mais sobre como você funciona, tá? Observar mais como que foi essa construção dessa mentalidade, como que eu interpretei esse ambiente. Então, às vezes a sua rigidez ou a sua frouxidão, né, flexível demais, acolhedora demais, empática demais, tudo que é demais prejudica a gente em determinado grau. Então, tome cuidado com isso e observe mais esses comportamentos. A partir de eu entender os meus gatilhos, então eu entendo que quando alguém me confronta, eu vou pra cima e brigo e tal, ou quando alguém me confronta, eu recuo e vou chorar.
precisa entender que nenhum dos dois lados, nem 8 nem 80, são positivos. Então, a gente precisa encontrar um caminho do meio, que é uma conversa clara, objetiva e assertiva sobre o que está acontecendo. E aí é que a gente arruma as nossas próprias estratégias, porque eu trabalho com estratégias. Não vou ficar aqui te falando, você tem ferida de abandono, crença disso, não sei o que, dadada. Tá, e aí, como que a gente resolve isso? Porque eu não quero mais estar sofrendo por isso. Como que a gente resolve isso? Arrumando suas próprias estratégias. Então, o que hoje você quer mudar? Qual é? Escolhe um, tá? Eu sempre falo isso aqui pra você. Em todos os vídeos tem isso. Escolha só um. Um comportamento. Tati, eu me sinto insegura em relação aos meus projetos. Eu me sinto insegura em relação ao meu trabalho. No que você se sente insegura? Escolhe uma única coisa e começa a trabalhar o enfrentamento dessa coisa. Porque a gente só consegue mudar com consciência. Como que você vai enfrentar isso? Eu me sinto insegura quando eu tenho que me posicionar no meu trabalho. Como que eu consigo começar a fazer isso? Você pode começar mandando uma mensagem. Olha, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Escrevendo um bilhete. Até o momento em que você vai conseguir falar assim com a pessoa como a gente está conversando aqui. Olha, não fale, Maria, não fale mais comigo dessa forma porque eu não gostei. Da próxima vez, eu espero que você não repita isso, porque eu não achei legal. Se eu sou importante pra você, não faça mais isso, para que a gente continue aqui trabalhando bem, vivendo bem, se relacionando bem, tá? Então, assim, existem formas gradativas, você não precisa chegar com o pé na porta. Posicionamento não é agressividade, já falei isso várias vezes. Mas pra gente mudar, vai exigir um desconforto. Aí é que tá o pulo do gato, porque isso não é pra todo mundo. Então, talvez você não esteja disposta a mudar, e aí você queira ter uma vidinha assim, refém das suas emoções o resto da vida e tá tudo bem. Esse conteúdo aqui não é pra você. Esse conteúdo é pra você que quer mudar isso. Quer transparecer outra coisa, quer ser outra coisa, sabe? Então, isso vai exigir um certo desconforto da sua parte, tá? Vai exigir. Então, você vai começando ali a falar um pouquinho, a dizer mais o que você pensa. Aí as pessoas que estão fora, que não estão acostumadas com o seu comportamento, geralmente vão invalidar você. Vão dizer que você tá diferente, isso acontece muito, tá? Com as minhas alunas. Nossa, Tati, falando disso desde quando eu te conheço, tá diferente. Por que tá diferente? Porque não aceita mais tranqueira que vem dos outros, né? Eu não posso usar a palavra que eu queria aqui. Mas não aceita mais, né, esse comportamento ruim que vem do outro. E aí a pessoa fala, nossa, como você tá diferente. Mas é porque a pessoa não aceita mais. E aí, óbvio que vai ser ruim, né? É óbvio, porque se você melhora e a pessoa se beneficia do seu sofrimento, então tá ótimo. Sofra você, desde que você esteja me beneficiando. Olha só que absurdo isso. Por isso que tolerar um pouquinho esse desconforto, às vezes essa ansiedade, essa angústia, às vezes até a culpa, tá? Que vai te trazer, assim, na hora que você se posiciona e fala, é importante. Porque quando a gente enfrenta, o medo começa a sumir. Porque você começa a perceber que eu consegui, respirei, consegui, tá tudo certo, tá? Então isso é muito importante, minha linda. E óbvio, se você quiser suporte, acompanhamento para isso, vou deixar os links aqui embaixo pra gente trocar uma ideia no WhatsApp, ok? Entendido? Se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo.